Um bate-papo com informações relevantes para a nossa comunidade. Política, saúde, segurança pública, economia, judiciário, cultura e muito mais. Está no ar. Está no ar. Passos em Pauta. Passos em Pauta. Olá, muito bom dia. Nós estamos chegando ao vivo na manhã desta quinta-feira. Hoje é 9 de julho de 2025. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certinho? Estamos ao vivo para Passos e mais de 30 municípios em 94,7. Também aos internautas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. A nossa convidada de hoje é a jornalista Lívia Ferreira, da Verboaria, e o bate-papo hoje é sobre política. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Hoje é tudo multiplataforma, né? Então, para todo mundo que está acompanhando aí, bom dia e obrigada pela audiência. Vou agradecer aqui em nome da rádio. Maravilha. Lívia, olha, nós preparamos aqui diversos assuntos, né, para a gente abordar hoje aqui, incluindo toda essa questão do cenário político, o cenário local, o cenário regional, o cenário mineiro, nacional, enfim. Tem muita coisa para a gente falar hoje aqui, para a gente trazer para o nosso ouvinte. Mas antes de mais nada, Lívia, deixa eu cumprimentar aqui os nossos patrocinadores e já recomendo a você que fique ligado, que a gente vai trazer muita notícia aqui que eu tenho certeza que você não está sabendo, especialmente se você é antenado na política. Fique ligado, porque nós vamos trazer aqui muitos detalhes para você. Olha, a Segural Corretora de Seguros e Certificação Digital, um grande abraço para os nossos amigos Alexandre e Júlio. A Colchões e Companhia, a maior e mais completa loja de colchões de Passos e região, na Dr. João Braulio 40A. Aquele abraço para o nosso amigo William. Supermercado Gaspar, passagem obrigatória para a Serra da Canastra por São João Batista do Glória. Um abraço lá para Bruna, para o seu pai Gaspar e toda a equipe, viu? E eu quero mandar um grande abraço aqui, especialmente também para a Agromap, né? A Agromap, que agora passa a fazer parte também aqui do programa Passos em Pauta, né? Quero mandar um abração aqui para a Agromap, que é a solução completa em máquinas, motores, ferramentas, projetos de irrigação e assistência técnica com atendimento que você confia. Visite a Agromap e descubra a escolha certa de quem busca confiança e resultado. E um último recado. Atenção, vem aí a noite italiana em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. Anota aí, dia 31 de outubro no CPN. É uma noite especial recheada de sabores. Garanta o seu convite na loja Anima Vida, do ladinho do Hospital Regional do Câncer de Passos. Lívia Ferreira, hoje você está aqui como minha convidada de honra, convidada especial, depois do sucesso que teve aquela transmissão, né? Foi legal, né? De 2024, agora, né? Ano passado, das eleições de 2024. Isso. Então, você está de volta, a gente já está pescando a Lívia aqui para as eleições de 2026, né? Tô escalado. Já vai fazer mais uma dobradinha com o Mário Júnior aqui. E para a gente já ir entrando no clima, já ir entrando nesse esquenta, nós estamos aqui para falar hoje de como que está o cenário. Vamos começar por Passos, né? Nós temos aqui hoje, Lívia, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, Diego Oliveira como favorito absoluto à cadeira de deputado estadual, né? Por quê? O Cássio Soares muito provavelmente vai se lançar como deputado federal, vai disputar uma cadeira lá em Brasília e essa lacuna, né, vai ficar aí muito provavelmente para Diego Oliveira. É importante ressaltar, quando a gente fala do nome Diego Oliveira, é que hoje, Olívia, inevitavelmente é uma liderança regional, né? E nós temos aqui Diego Oliveira eleito em Passos com quase 50 mil votos, foram 49.477. 88% dos votos válidos, salvo engano, né? 88%. Vamos começar com esse cenário aqui, deputado estadual com o nosso foco que é Passos. O que você acha desse nome, Diego Oliveira? Você acha que ele realmente vai ser candidato a deputado estadual? Tem chances de levar aí com uma boa vitória? O que você acha? Olha, eu já vejo gente tratando o Diego como deputado, né? E eu acho que o fato de ele estar... ele é o maior... Ele é o representante de uma cidade polo, né? Passos
É uma cidade que a gente fala que tem 100 e poucos mil habitantes, mas aqui transita muita gente e ela tem uma relevância muito grande na região. Ele foi reeleito com uma porcentagem muito alta, então eu acho que isso pavimenta muito o caminho dele, tanto o espólio eleitoral que ele carrega, quanto o fato de ele estar numa cidade que tem muita projeção aqui na região e que agora mais ainda, né, com a vinda da cervejaria e tudo que ela traz junto, né? Então eu acho que isso dá uma projeção da imagem dele muito boa. E esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pesquisa que foi feita que majoritariamente a escolha de um candidato ela se dá pelo fator emocional. O eleitor ele escolhe com base na emoção, se ele gosta ou se ele não gosta. E o Diego tem esse carisma, né? Tem muita gente que gosta, a molecada, a criançada, os adolescentes. Eu me lembro que um dia eu estava no supermercado, meu menino caçula tinha uns 9 anos, e aí eu encontrei o Diego na fila do supermercado, meu marido ficou esperando no carro, e aí falei com ele alguma coisa, aí o meu menino voltou pro carro correndo, papai, a minha mãe tá falando com o prefeito Diego. Assim, ele tem esse carisma. Pra ele é algo assim, surreal. Surreal. Né? Pô, tá falando com o Diego, né? E isso não... Acho que eu nunca contei nem isso pro prefeito. E aí, eu acho que isso facilita muito por esse apelo emocional. Isso vai pesar muito favoravelmente para ele. Certo. Agora, tem obstáculos? Tem. Quem mais está exposto também está mais sujeito à rejeição. Sim. Se você pegar a pesquisa eleitoral dos candidatos a presidente, inevitavelmente quem está no mandato ou quem esteve há pouco tempo no mandato tem uma rejeição maior do que quem nunca concorreu. Exatamente. Porque aquele que nunca concorreu é muito menos conhecido. Tanto que se a gente pegar hoje as maiores rejeições do Brasil estão entre Lula e Bolsonaro. Justamente. Né? Inevitavelmente. Né? Bolsonaro porque continua... Para bem ou para mal, continua na mídia, muito vivo na memória aí. Tem essa comoção, né, das pessoas que o apoiam pela situação em que ele está. E o Lula porque está no poder. Então é natural. Então o Diego provavelmente vai passar por isso. Né? E sim, ele vai enfrentar desafios. A gente está numa economia que, né, existe uma guerra de narrativas, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é um termômetro muito... assim, não dá para negar, são fatos. Acaba de sair um levantamento de que o Brasil bateu o recorde de inadimplência. O recorde de inadimplência, ninguém quer dever. Ninguém quer ter o nome sujo, ninguém quer ter o nome inscrito no SPC, no Serasa. O que significa? Inadimplência é falta de recurso para honrar as dívidas. Ninguém deixa de pagar porque é malandro. E ele vai enfrentar, assim, ele vai passar por esse cenário. Né? Eu ando muito pelas ruas de Passo e converso muito com os comerciantes. Sim, a gente não pode dizer que o comércio está bombando, pujante, como em outras épocas. E isso reflete na cidade, é menos arrecadação. Eu fiz uma entrevista com ele há um pouco mais de um ano e ele já me falava disso. A nossa arrecadação ela tá decrescendo. Não é por conta de que não está sendo lançado obra ou não está sendo usado recurso, é porque a economia estava desacelerando. E então ele vai pegar esse cenário. Ainda bem que a gente vai ter aí a Heineken, né, que vai dar uma alavancada, mas é um cenário que a gente vê no Brasil hoje. E ele vai enfrentar isso, como outros desafios que aí já são mais locais. Por exemplo, a questão do lixo, isso, querendo ou não, ele não tem culpa da falta coletiva dos funcionários que estavam de aviso prévio. Mas sim, respinga. Eu vi muita gente nas redes sociais falando, cuidado, hein? Se você não melhorar, a gente não volta para deputado. Cuidado, lembra que você quer ser deputado. As pessoas, aí eu te falo da emoção. As pessoas, muitas vezes, elas não conseguem fazer a diferenciação. Peraí, o coletor faltou, mas a culpa é do Diego, porque o coletor faltou. Elas já estão associando isso. Outro caso, eu tô falando, quando você quiser me interromper, você fica à vontade. Só estou traçando o cenário que eu vejo para o Diego agora. Ontem um seguidor fez uma enquete no Facebook perguntando do que mais Passos precisa no momento. E aí eu até repostei o link, e aí eu fui analisar as respostas. É majoritariamente reclamações sobre a saúde, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer governante. Por quê? Porque a demanda nunca é suprida. Então, por exemplo, no momento de crise, a gente pegou a pandemia. Quem tinha plano de saúde não aguentava, não tinha o dinheiro para pagar, porque estava com restrição orçamentária. O que essa pessoa fez?
abandonou o plano de saúde e migrou para o SUS. Então, é uma demanda que nunca para. E a gente vê isso nas redes sociais claramente. Eu vi casos lá de usuário do SUS que está há 10 meses aqui em Passos esperando um exame de imagem. Entendi. Então, isso é algo com o qual ele vai ter que lidar. Sempre lidou, né? A gente teve vários secretários de saúde na gestão anterior. Então, isso é um desafio para ele. E não sou eu que estou falando, são as redes sociais que são a voz do povo. Olha, Olívia, fazendo mais uma leitura um pouco mais ampla aqui, além do Diego, nós tivemos nas eleições de 2022, Cássio Soares, né, obviamente o mais votado, quase 50% dos votos para estadual aqui em Passos, mas ainda analisando o eleitorado passense, poderia até ter tido mais, mas o Cássio hoje ele é um gigante a nível estadual, né? Mas nós tivemos aqui também, acabou dividindo um pouquinho, porque o Rodrigo Maia teve ali quase 4.500 votos, eu vou tentar arredondar isso daqui. Sim. A Belinha teve ali seus 3.600, o Juarez do PT teve pouco mais de 2.600, né? E aí é que vem um ponto interessante, porque é sobre isso que eu queria falar, que aqueles caras lá da região de Belo Horizonte, mas que tem uma força muito grande com a direita, eles continuaram tendo votos no estado inteiro, e aqui é onde nós temos, por exemplo, o Bruno Engler, que veio uma vez aqui em Passos, né? Veio uma vez em Passos durante a sua campanha de 2022. Até então não era tão conhecido como hoje e teve mais de 2.000 votos. Isso acabou me surpreendendo, né? Depois nós tivemos aqui o Dr. Luiz Henrique Delfraro com 1.235 votos, Elaine Maia com 1.148, então acabou pulverizando bastante para deputado estadual. Se fosse aqui, talvez somente o Cássio Soares, ou talvez uns 2 ou 3, esses votos teriam sido até maiores. Mas a questão que eu quero abordar com você, em relação a essa disputa pelos votos de Passos para a cadeira de deputado estadual na Assembleia, quem você acha que vai disputar com o Diego Oliveira? Porque nas eleições do ano passado, poucas pessoas tiveram coragem de enfrentar o Diego, haja vista a sua imensa popularidade, que eu acredito que continua até hoje, né? Que permanece até hoje e vai permanecer para 2026. Você sabe de algum outro nome que vai pleitear aí, deputado estadual? Mário, ou o meu algoritmo está viciado e não me mostra, ou realmente não apareceu essa pessoa que possa fazer frente com chances reais. O que a gente vê são especulações, mas de pessoas, né, pelo menos é o que eu leio, o que aparece para mim, são especulações, mas de pessoas que têm um grau de conhecimento muito pequeno entre a população. Então, e aí é a vantagem competitiva, né? Por um lado, ele tem a rejeição natural, que decorre do fato de ser muito conhecido. Eu não vejo, por enquanto, um nome que possa fazer frente no sentido de, poxa, será que qual dos dois ganha, né? Se forem os dois para a urna, a gente vai ser assim, pau a pau, como foi Lula e Bolsonaro, por exemplo. Eu não vejo esse nome. Não sei se você tem muita informação de bastidor sobre política, talvez você saiba, e aí eu volto a bola para você, porque eu não tenho. Eu vejo assim, talvez algumas pessoas aqui da nossa região possam ter alguns votos aqui em Passos, né? Mas nada que vá ofuscar o Diego. Por exemplo, nós temos o Antônio Carlos Arantes, né? Que é classista, ele vem da classe rural, é muito bem votado nesse nicho também, né? Agora, até então eu não sei de nenhum vereador que vá se afastar para se candidatar, como aconteceu nas últimas eleições. Nós tivemos, por exemplo, o Rodrigo Maia, que foi vereador, foi presidente da Câmara. Até então eu não sei. Eu acredito que talvez algumas pessoas que possam ter alguma votação aqui em Passos sejam aqueles candidatos da direita, né? Talvez aqueles candidatos que torcem o nariz com o PSD, apesar que o PSD já indicou uma guinada à direita para 2026, mas talvez tenhamos aí novamente Bruno Engler se destacando com aquele voto daquela direita mais raiz, né? Mais bolsonarista, que não abre mão. Talvez tenhamos também Antônio Carlos Arantes, como eu disse, com alguma votação aqui, mas eu duvido muito que alguém vá ofuscar aí o Diego. Ele saiu de Passo, ele saiu das eleições passadas, né, para prefeito com quase 50 mil votos, e eu calculo que talvez ele tenha esses mesmos 50 mil votos, o que é muita coisa, né? Eu acho que também um outro aspecto a gente tem que observar, o Diego, ele já teve uma oposição mais forte na Câmara. Não sei se você concorda comigo. Hoje eu não vejo
Não é que eu acho que você tem que ser oposição por ser, não é isso. Eu vejo, às vezes, o partido assim, a gente vai sair da base. Eu já vi, como jornalista, que eu trabalhei com política, a gente está deixando a base do governo e agora a gente só vota o que for bom para a população. Pô, quer dizer, quando você era da oposição, você não votava, ou quando você era da base, você não votava, você votava cegamente. Mas eu acho, sim, importante ter uma oposição que ela se posicione, porque é natural, nenhuma administração é perfeita, nenhuma, todas têm limitações, e eu não vejo muito, parece que arrefeceu algo que já não era tão forte. Aí eu não sei se é porque há uma admiração muito grande de todos os vereadores pelo trabalho dele, ou se realmente está faltando essa liderança, mas aonde eu quero chegar, eu não vejo um expoente da oposição à atual administração com força suficiente, que tenha já se colocado como pré-candidato para fazer frente. Esse é um ponto. E o outro ponto é essa questão que você falou da diluição, né, dos votos, ficam difusos. Sim, sim. Evidente que, por motivos óbvios, eu quero que Passos faça um deputado estadual, lógico. A minha dúvida é se, vamos supor que ele tenha uma votação semelhante à que ele teve nas eleições para município, que ele tirasse os mesmos 50 mil votos para deputado estadual. Será que se elege? Né? A minha preocupação é que se diluam tantas candidaturas que, às vezes, ninguém seja eleito. A gente já viu isso acontecer, de não eleger ninguém. Então, o ideal, né, se ele se coloca mesmo como candidato, é que a gente tivesse aí o contraponto, uma oposição para fazer frente e que fossem poucos candidatos, porque diluindo, você vê que o Bruno Engler, como você falou, veio uma vez aqui, que foi relativamente bem votado. Né? Sim, sim. Teve mais votos do que candidatos da cidade, daqui. Né? E aí a gente vê que, eu não vou entrar aqui no mérito do Bolsonaro, mas a gente vê que isso é um reflexo, porque falar sobre o Bolsonaro dá um programa à parte, né? É verdade. Mas isso é um reflexo do crescimento da direita, porque uma pessoa de direita que veio aqui uma vez e ser mais votado do que pessoas daqui, santo de casa não faz milagre, tem aquele ditado, né? Então isso mostra que tem um espaço aí. E em política não existe vácuo, né? Alguém sempre vai ocupar. Lívia, vamos lá. Quero abordar aqui agora deputados federais. Aqui é que o bicho pega, né? Aqui é que o bicho pega porque a concorrência aqui tá maior, tá? Não sei porquê, não sei se é realmente o sonho de vários políticos de estarem em Brasília, né? Mas a questão é que aqui a disputa está maior. Por quê? Nós temos até então, o que foi dito, até o Cássio Soares revelou para mim aqui, ao vivo, nessa cadeira que você está, que ele provavelmente saia como candidato a deputado federal. Isso nós vamos descobrir o ano que vem, mas seria um candidato fortíssimo. Mas aí, nós temos aqui um choque, Lívia, por quê? O Renato Andrade, né, historicamente, nas últimas eleições, é aquele que busca essa cadeira por Passos, hoje também está no PSD, ele teve nas eleições passadas 18.736 votos. E aqui nós temos também um outro candidato da direita, que é bastante votado em Passos e que acaba mordendo também uma fatia desse eleitorado, chamado Emidinho Madeira, do PL. E ele vem justamente aí para agradar aquela direita raiz, aquela direita bolsonarista. E olha só que interessante, Nicolas Ferreira teve 4.649 votos em Passos em 2022, quase 5 mil votos. Ele também esteve uma única vez aqui, juntamente com Bruno Engler, eles vieram juntos, né? Depois nós tivemos Elvio Maia, né, com 4 mil, eu vou arredondar, com quase 4.400 votos, o Dair Cunha com mais de 2.800 votos e por aí vai. Agora, vamos ressaltar o seguinte, que para deputado federal, Cássio vai ter uma disputa muito maior aqui pelo eleitorado passense. Ele teve, né? ao todo, salvo engano, foram 132 mil votos na eleição passada, depois você confere. E o Emidinho também, confere a votação dele, enquanto a gente vai conversando aí. Sim, sim. Mas diga lá que eu te interrompi. No total, você diz, né? Sim. Tá, eu vou ter que fazer uma busca aqui pelo total. Salvo porque engano, até então, foi isso. Eu estou focado aqui no eleitorado passense. De Passos. Isso. Agora, nós temos, além desses nomes que eu já citei, Olívia, até então nós temos
o doutor Aquiles, né, que já vem se divulgando aí como um pré-candidato a deputado federal. E que embolou, né, o meio de campo nas eleições passadas, porque para a prefeitura, 10 mil votos, né? Para a prefeitura lá em 2020. Nas eleições passadas para municipal. 2020. Tem que ver aqui juridicamente se ele pode ser candidato. Eu ouvi falar sobre algumas questões de inelegibilidade, Sim, mas não sei, confesso que não sei como é que está no momento. Mas ele já vem se divulgando como um pré-candidato a deputado federal. Então nós teríamos de Passos, né? Cássio Soares, Renato Andrade, doutor Aquiles, Ataíde Vilela, que também vem se colocando aí, né, como um pré-candidato a deputado federal. Ou seja, vai estar embolado aí, né, essa disputa pelo voto passense para a cadeira de federal. Você fala do voto passense. Passense, porque isso. eu ia te falar, eu não sei se o Emidinho vai ser candidato, né? Você falou que ele não é daqui, mas foi bem votado. Eu acho que no caso dele, o trabalho que ele executa, sobretudo aqui no Hospital do Câncer, Regional do Câncer, em que ele é muito atuante, eu acho que isso, só fazendo esse adendo, eu acho que isso pode ter colaborado para a votação que ele teve aqui, porque é uma causa que atinge a muita gente e que comove as pessoas, né? Então eu acho que isso pode ser um ponto. O Cássio, se eu não estiver enganado, você pode consultar aí, ele está tendo um crescimento no número de votos, inclusive em Passos. Eu sei que da última eleição, em relação à anterior, ele cresceu. O número de votos dele, né? O espólio eleitoral dele aumentou. 130 mil votos, né? 130, né? Aumentou em relação à outra eleição. Então, ele tem uma carreira bastante consolidada já na política e está à frente das negociações aí, no PSD para o governo de Minas. Eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouco também. Então, assim, se fosse hoje, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, mas eu vejo ele como um dos nomes mais fortes para conseguir uma cadeira aí. Mas os nomes que querem concorrer com ele também têm histórias políticas, né? Não são pessoas que estão chegando. Tem um ditado que diz que pato novo não mergulha em água funda. Então não são patos novos, são pessoas que já construíram de alguma forma um legado aí, que estão na memória do eleitorado, né? Olha, para você ter uma ideia, trazendo mais detalhes aqui de 2022, Cássio Soares foi o terceiro mais votado no estado de Minas. Né? Em primeiro lugar foi Bruno Engler, com 637 mil votos. A Beatriz Cerqueira, do PT, também fortíssima, com mais de 248 mil votos. E em terceiro lugar nós tivemos Cássio Soares com 132 mil votos. Agora, aqui, Olívia, cabe também fazer uma observação que informações de bastidores apontam uma possibilidade, mas veja bem, isso é informação de bastidor e pode estar correta ou não, mas que existe sim a possibilidade de Cássio Soares sair para a disputa a uma cadeira no Senado, ou seja, como candidato a senador de Minas Gerais. E se isso acontecer, né, o que pode ser um salto gigantesco para a carreira do Cássio, né, e sem dúvida alguma, para os seus eleitores aqui em Passos, na região, seria um orgulho também. Se o Rodrigo Pacheco virar governador também é um concorrente a menos, no sentido de que de projeção, né? Sim, ele também deixa de disputar ali a cadeira ao Senado. Mas aí chamaria atenção para um outro ponto, porque aí abre literalmente as portas para talvez Renato Andrade definitivamente ser eleito, né, com uma votação expressiva, se este for o objetivo, né, desse grupo político do PSD. Mas até então tá tudo muito nebuloso aí, né? Mas o Cássio não, essas conversas de bastidores, assim, ele nunca veio a público ainda cogitar essa possibilidade, ou sim? Não, ainda não. Que eu saiba não. Inclusive, o Cássio está me devendo uma visita aqui. E eu acho que você tem que trazer ele aqui para perguntar, falar já. Quem sabe na próxima entrevista a gente já puxa a língua dele já fica aqui, convite, né? Aí, não sou da rádio não, mas já fica convite, porque seria o melhor dos mundos ir abrindo esses espaços, né? Tem um nome com projeção para o Senado, abrir esse cenário eleitoral para os deputados federais e o deputado estadual já... Né? A gente vai ter, eu acredito, talvez menos opções muito competitivas. Eu acho que iria embolar aqui na esfera, para deputado federal mesmo, eu imagino. Mas eu acho que ele tem que vir aqui para a gente saber, pra né? gente saber direitinho, pra gente né? saber, porque mexe, é um xadrez político que muda tudo, né? Talvez no momento certo, né? Agora, Lívia, uma outra questão, eu vejo assim, se eu fosse candidato a deputado estadual ou federal, aqui em Passos, né, especificamente, eu ficaria muito atento com essa força da direita, né? Especialmente aquela direita que
que não é daqui da nossa região, né, como Bruno Engler, né, que foi o mais votado do estado, provavelmente ele supere até a votação que teve na eleição passada. Nicolas Ferreira, a estimativa é que ele tenha 2 milhões de votos nas próximas eleições. E nós, assim, eu tentaria entender o que esse eleitorado está buscando, né? O que leva um eleitor a votar talvez no Nicolas Ferreira e não no Cássio, né? Ou no Renato Andrade, ou no Dr. Aquiles, enfim, eu estou citando aqui exemplos. Ou que pode levar um eleitor a votar no Bruno Engler e não votar no Diego Oliveira, né, com todo esse nome que ele já tem aqui na nossa cidade. É uma pergunta que talvez eu me faria realmente, né, o que está levando esse eleitor a buscar esse pessoal que é muito forte. Assim, não estou te tirando aqui de forma alguma, viu? Pelo amor de Deus, não estou tirando mérito de ninguém aqui. Sim. O Nicolas é um gigante, né? Os vídeos dele instantaneamente tem milhões, dezenas de milhões, Sim. centenas de milhões de acessos. O Bruno Engler também conseguiu, né, cativar os eleitores da direita, mas é algo, né, para esses candidatos aqui da cidade se atentarem, ou você acha que não? Eu acho que sim, e cai naquele início de conversa nosso do voto emocional. Porque eles conseguem, o Nicolas, o Bruno, o Nicolas principalmente, ele apaga fogo com gasolina, né? Ele consegue inflamar as massas e chamar a atenção para assuntos que ele considera que são urgentes, importantes, ou pautas que precisam ser combatidas. Se você me perguntar, como jornalista, quantos projetos você se lembra que o Nicolas Ferreira conseguiu aprovar na Câmara? Eu não conseguiria te falar. Se são vários ou se são poucos, eu não vejo publicidade nisso. E aí eu estico isso também para o Cleitinho, tá? Pro senador, porque eu já vi pessoas reclamando assim, faz muito barulho, mas não aprova projeto. Quantos projetos vocês têm aprovados? A gente sabe que o Congresso Nacional, a política de um modo geral, é extremamente burocrático, permeado por interesses, às vezes pessoais, muitas vezes pessoais, e que aprovar um projeto não é tão fácil, a gente sabe. Se você pegar o Bolsonaro, teve pouquíssimos projetos em 28 anos como parlamentar. Então, o que eles conseguem? Eles mobilizam, eles tocam no emocional do eleitor. E a gente está muito vulnerável e muito sensível a isso, desde quando foi 2020, né? 2018, na verdade, né? Eu acho que a gente vem passando por um turbilhão de emoções e existem muitas paixões políticas. E o político da direita, ele tem essa habilidade de provocar isso, de provocar esse engajamento. O Nicolas faz isso muito bem. E aí tem toda uma ciência. Esses dias eu estava vendo como é que é trabalhado aquele tipo de vídeo dele que engaja, que parece ser tão simples, né? Um cenário preto, uma camiseta preta, uma calça jeans, um chinelo e uma luz indireta. Existe toda uma arquitetura de marketing, de política ali, de narrativa. Então, ele faz isso muito bem. E por ele fazer isso muito bem, ele consegue, eu suponho que ele consiga esses votos. Porque se você for pensar, né, ele foi bem votado aqui, mas qual o projeto efetivo que ele trouxe que beneficiou a nossa região? Não, né? Não tenho ideia. Se tem, eu não conheço. Mas ele tem a capacidade de mobilização, como o Engler tem, como outros da direita têm. Uhum. Então, isso reverbera em votos, porque é emocional. Eu vou te falar, eu já votei numa pessoa para governador. Sim. Pela qual eu não tenho simpatia. Uhum. Mas a minha escolha, eu tentei não ser emocional. Eu pesei, peraí, o que esse fez? O que esse fez? Qual a postura desse? Qual a postura desse como gestor, não como pessoa. Ele, né, não é uma pessoa que dá tapinha nas costas, não é uma pessoa carismática, mas votei. Por quê? Porque eu fiz uma análise racional. Mas a maioria das vezes não é assim que acontece. A gente sabe muito bem que no Brasil, né, Olívia, especialmente aquela camada, né, mais simples, ela busca muito saber, é meio que aquela coisa assim, superstar, né? Eu lembro que quando o Aécio Neves, por exemplo, veio aqui para inaugurar a rodoviária, na época ele estava no auge, né? Parecia realmente um popstar, né? O brasileiro gosta muito disso. Você vê Bolsonaro, que é aquele cara que sobe no ombro
né, das pessoas, que faz motociatas e aquela coisa toda e arrasta multidões, né? A gente vê que o Lula tem esse mesmo apelo. Então, isso é do brasileiro, né? O brasileiro é uma das pessoas que tem maior calor humano no mundo. O brasileiro gosta de toque, gosta de beijo no rosto, né? O que é uma coisa muito nossa. Nós somos assim. Latino, né? Exatamente. O brasileiro, o latino, ele é assim. Então, eu acredito que isso faça muita diferença e talvez esse seja aí um dos critérios que faz com que essa moçada tenha realmente muitos votos. Agora, Olívia, o que é interessante é o seguinte, que vale a pena a gente ressaltar que o PSD, Diego Oliveira, para poder entrar, baseado aqui nas últimas eleições, ele deverá ter aí a partir de 60 mil votos, né? Ou seja, se todos os pascenses votassem nele, ainda assim, ele não se elegeria. Nós tivemos na eleição passada... Se todos que votaram, né? São cerca de 83 mil eleitores em Passos, mas nós temos aí sempre, todas as vezes, nós temos uma abstenção aí de 20% a 30%. Sim. Né? Então nós tivemos aí na casa dos 64, 65 mil votos válidos, se não me falha a memória, em Passos. Agora, se Diego Oliveira tiver os seus 50 mil votos que teve para prefeito, para deputado estadual, ele teria que buscar aí, vamos colocar uma margem de segurança de 15 a 20 mil votos na região. Né? Passo só não é suficiente. Não seria suficiente. Eu acho muito tangível, você não acha? Porque a gente, como eu te falei, é uma cidade polo que ela se liga a várias outras cidades, né? Então, vamos colocar aí 20 mil. São muitos municípios para buscar essa reserva de segurança aí. Sim. Eu acho que é viável. E a tendência seria de transferir os votos do Cássio para o Diego. É muito provável que o PSD vá trabalhar em cima disso, né? Essa transferência de votos, né? Que às vezes gera surpresas, né? Porque nem sempre o espólio eleitoral vai todo para a pessoa. Mas depende muito de como eles vão trabalhar. Se vão trabalhar bem alinhados ou não, porque eu me lembro, por exemplo, quando o Diego assumiu abertamente a candidatura, a preferência pelo Bolsonaro, e ele pousou de bandeira, de tudo, houve uma reação muito forte daqueles que votaram nele, mas que não são de direita. Então, onde eu quero chegar com isso? E o Cássio também sofreu, né, várias críticas, porque supostamente seria Lula, enfim. Eles vão ter que alinhar um discurso. E quando eles alinham o discurso, eles fecham mais o espectro de atuação deles, porque aquele cara de direita muito arraigado pode não votar se eles tiverem um alinhamento mais à esquerda e vice-versa. Mas não dá para ter um falando uma língua e o outro falando outra. Eu acho que não há transferência de votos. Eu não acredito numa transferência tão maciça. Porque aquele cara que ele é fanático, apaixonado, ele vai votar no espectro dele, independentemente se o outro pediu voto para o espectro B, ele vai continuar no A. Então, acho que eles vão ter que alinhar isso muito bem, porque pelo voto emocional, né? A pessoa vota apaixonada. É verdade. Você concorda? Você lembra dessa polêmica? Claro, com quando certeza. O Cássio sofreu várias críticas. Eu não sei se ele se pronunciou para você. O brasileiro, uma ampla maioria, vota realmente apaixonado pelo seu candidato. Sim, o Diego foi, por algumas pessoas, foi massacrado na época que ele pousou com a bandeira. Nossa, você é uma decepção, eu votei em você, eu nunca esperava você apoiar alguém da direita. Foi um terror nas redes sociais. Do outro lado também o Cássio. Agora eu fico curiosa para saber como é que eles vão se posicionar em relação a isso. Lívia, é o seguinte, eu não sei se vai dar tempo aqui, porque até agora nós estamos aí falando de deputado estadual e federal, né? Eu tô achando que a gente vai ter que remarcar para você voltar aqui. Mas vamos lá. Vamos agora para o Senado de Minas, né? Como é que você está enxergando aí essa disputa para a cadeira de Senado? Quais são os nomes que você acredita que vão se destacar? Nós tivemos, né, na eleição passada, alguns nomes fortes, né, por Minas Gerais. Nós temos aí agora vencendo também o mandato do Rodrigo Pacheco, né, que foi eleito lá atrás, lá em 2018, né, e agora vence o mandato dele. Mas que ele poderia, se quisesse, tentar, né, se reeleger, né, tentar se reeleger. Apesar que eu vejo hoje uma rejeição muito grande do Rodrigo Pacheco, né, porque você se lembra que lá naquela eleição de 2018,
ele foi um voto anti-PT, né? Sim. Um voto anti-Dilma, porque todas as pesquisas mostravam a Dilma em primeiro isolado. Né? Então, foi aquele voto anti-PT que elegeu o Rodrigo Pacheco. Muitos não foi sim para o Pacheco, foi não para Dilma. Foi não para Dilma, exatamente, porque muitas pessoas talvez nem conhecessem ainda Rodrigo Pacheco naquela época, né? E hoje eu vejo o Rodrigo Pacheco como uma grande rejeição, especialmente nessa ala da direita, né? Por ele ter se afinado mais o discurso com o presidente Lula, né? Exatamente. Então, isso é patente, não somos nós que estamos viajando aí na maionese, não. É só você olhar redes sociais. A gente vê com muita frequência eleitores de direita que falam, olha, votei em você porque eu não queria a Dilma e agora você está alinhado mais à esquerda, isso me decepcionou. Não é a gente que está inventando, está lá para todo mundo ver, a voz do povo. Então, eu fico... Sabe que... falando um pouquinho mais detidamente sobre ele, eu fico imaginando como é que vai ser essa situação, se eventualmente ele não conseguir disputar o governo. Como seria o comportamento do eleitorado dele? Será que o cara de esquerda votaria numa pessoa que se elegeu pela direita? Será que para governo ele conseguiria ser eleito com os votos da direita? Porque a esquerda, a esquerda também ela é muito apaixonada, ela tem o seu candidato do coração. Verdade. Eu acho, nossa, eu acho muito improvável a Minas não ter um candidato da esquerda, do PT especificamente, com o presidente lá, com a máquina na mão, com todo o poder, né, de publicidade, de influência. E se o Lula lançasse o Pacheco, como ele já fez algumas brincadeiras, né, em eventos, chamando ele de governador e tal, será que a esquerda votaria? Eu acho que o Pacheco é uma incógnita, sim. Eu não estou aqui tirando, né? Eu reconheço as verbas, as coisas que ele já fez, e eu estou falando de uma mudança de postura política que pode sim prejudicá-lo numa tentativa de reeleição ou mesmo de eleição, porque o eleitor de direita que votou nele para que a Dilma não ganhasse está engasgado. Então, onde ele iria buscar esses votos? Porque foi um contingente grande de eleitores de direita que ele perdeu. Então, é verdade. Agora, para Senado hoje, quem que seria um nome? Olha, vale ressaltar aqui, Olívia, o seguinte, que nós tivemos em 2018 2 senadores que foram eleitos, tá? Então nós tivemos Rodrigo Pacheco, à época pelo Democratas, sim, e o Carlos Viana pelo PHS, à época, lá em 2018. Em 2022, nós tivemos aí eleito Cleitinho Azevedo, sim, né, do PSC. Agora, em 2026, como são 3 senadores por estado, o Cleitinho até então ele tem mais 4 anos pela frente, terá mais 4 anos pela frente. Sim. Então, serão 2 vagas que irão para disputa, que são essas cadeiras do Rodrigo Pacheco e do Carlos Viana. O Viana, muito provavelmente, deve disputar novamente, né, pela sua reeleição. Ele está tendo bastante destaque agora na CPMI dos aposentados, né, lá do INSS. E agora Rodrigo Pacheco é que realmente fica aí uma incógnita o que vai ser, né? Se ele vai realmente disputar para o governo de Minas ou se ele vai disputar para o Senado. Isso que nós não sabemos ainda. Né? O Carlos Viana depende muito de como ele vai conduzir, né? Porque a CPI do INSS, eu acho, nossa, um dos maiores escândalos recentes que a gente teve. E eu acho que isso pode catapultar e fortalecer muito mais a possibilidade de uma reeleição para ele. Cleitinho não concorreria, né? Como você falou, mas está pontuando em algumas pesquisas muito bem para o governo de Minas. Então, de repente, pode ser aí uma oportunidade, né, que vai se abrir para ele. Cleitinho também, eu falo que ele é o Nicolas do Senado, né? Ele desperta altas emoções. E, Mário, não vejo um nome, assim, com exceção desses que já estão, assim, com grande projeção no momento. Lívia, deixa eu trazer alguns dados recentes aqui sobre o governo de Minas, porque nós temos... por exemplo, uma pesquisa Veritá apontou Nicolas Ferreira com quase 31%. Sim. Né? Mas na mesma pesquisa... Você fala para governo. Para o governo de Minas. Sim. Isso. E nós temos aqui do outro lado o Cleitinho com quase 23%. Então, em algumas pesquisas eles alternam. Exatamente. Só aqui a direita já teria, em tese, 50% dos votos válidos num possível primeiro turno. Depois nós temos o Calil com 17% e temos Rodrigo Pacheco com 10%. Isso na pesquisa Veritá de março de 2025.
Por outro lado, nós temos aqui para você ver como que esse tabuleiro político ele sobe e desce, vai muito também da metodologia utilizada, da pergunta, né? De como se da faz. pergunta feita, e também daquele instituto que a gente sabe que alguns tendem a focar em determinado público, etc. Mas vamos lá. Nós temos, por outro lado, aqui, em um cenário sem o menino lá, o Nicolas, fugiu o nome aqui. Genial Quest, vamos lá, já mais recente, de agosto. Eu acho que eu tenho uma de ontem. Nós temos aqui o Cleitinho com 28%, Calil com 16%, Rodrigo Pacheco com 9%, Simões, que é o vice do Zema, 4%, e a aprovação do Zema em Minas Gerais, essa pesquisa revelou também que está na casa dos 55%. Isso também, para mim, conta muito, viu? Muito. Como a aprovação do Zema hoje está em 55%, o que é um número bastante expressivo, talvez o apoio do Zema possa também ser aí um puxador de votos, né, Lívia? Sim, agora o que acontece? Eu acredito, não sei até quanto que ele puxa, mas o Zema, ele se colocou muito cedo, assim, como pré-candidato, né? Ele veio assumindo uma postura mais agressiva, ele era mais, vamos dizer assim, mais contido. E hoje ele colocou mais as garras de fora, ele faz declarações que são polêmicas e tem sofrido, sim, um desgaste em relação a isso. Até memes, né? Você me ouve, fazem aí umas brincadeiras e tal. E algumas declarações nem sempre elas são exatamente ponderadas, né? Algumas são dispensáveis também. Então, mas se ele queria fazer barulho para se colocar como tal, né? Como candidato, está conseguindo. Eu acho que ele ganhou projeção, mas junto dessa projeção veio também um desgaste bem grande. Sim. Semana passada ele postou, semana passada ele postou um vídeo com o Tarcísio. Eles se encontraram e aí fizeram um vídeo juntos, e aí a galera da direita em peso, né? A chapa dos sonhos, Zema vice, Tarcísio governador. Então, a impressão que eu tenho é que eles estão ali, vamos levando em banho-maria e a gente vê quem sobressai mais para a gente poder decidir. Eu vejo essa jogada, né, do Zema se lançar a pré-candidato à presidência tão longe, né? Das eleições ainda, eu vejo mais como uma estratégia para tentar ali compor uma chapa de vice. Você não vê isso, não? Sim, eu penso nisso. Até porque nas pesquisas, das que eu vi, porque a pesquisa também é um retrato do momento, o Tarcísio pontua melhor que ele. Então, se a gente fosse levar em conta isso, né, na hora de fazer uma escolha... O Tarcísio é mais conhecido nacionalmente, primeiro, por estar ali em um gigante, que é o maior estado do Brasil, mais rico, né? Mas também por ele ter sido um ministro do governo Bolsonaro, que fez um bom trabalho, né? E ele tem uma tendência, ele é mais low profile, ele aparece menos, ele evita se envolver em polêmicas, né? Claro, as polêmicas acontecem. Aquela da Coca-Cola, né? Foi uma frase infeliz, né? Eu acho o que ele quis dizer ali, como eu não bebo bebida alcoólica, me preocuparia mais se a adulteração fosse em refrigerante. Mas numa época tão polarizada e tão apaixonada como a gente vive, um pingo vira letra. É um prato cheio para a oposição. O Lula também já passou por isso, de falar uma coisa e aí você consegue construir... O Lula passa 2, 3 vezes por mês, né? Exatamente. E aí você consegue construir uma narrativa. Eu sou jornalista, a gente consegue construir narrativa, se quiser também, para o bem ou para o mal. E o Tarcísio, ele não entra muito nessa bola dividida. Eu lembro que a própria oposição, foi feito um levantamento, a oposição votou 70% dos projetos dele foram aprovados com apoio da própria oposição da Assembleia Legislativa. Então, ele é mais técnico, ele tem uma visão menos apaixonada. E talvez isso provoque menos polêmica. Ele já está muito exposto por ser o governador do estado mais rico do Brasil, o mais populoso, sendo a amostra maior, existem mais problemas também a ser combatidos, né? Acontecem mais problemas, mas ele tem uma postura mais ponderada. Talvez isso também o coloque mais... com menos rejeição ou mais à frente do Zema. Mas a impressão que eu tenho é que eles estão fazendo um ensaio, assim. O que eu me pergunto se eles demorarem demais, se isso não vai abrindo espaço para no caso, a esquerda, né, o Lula que está no poder, crescer, porque às vezes eu tenho a impressão de uma desarticulação.
deles. Até quando eles vão levar isso em banho-maria? Aí o Caiado se indispõe com o ministro, fica essa troca de farpas entre eles, o fogo amigo dentro da própria direita, às vezes, né? O próprio Valdemar da Costa Neto com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que na verdade, é uma disputa de egos que exatamente, tremenda, isso né? fragmenta, né? Eu sinto um pouco isso, sabe? Sim. Uma direita desorganizada e esse fragmentada. talvez seja o maior problema da direita hoje, né? Porque com a prisão de Bolsonaro, com a condenação de Bolsonaro, né? E uma possível prisão definitiva, não sabemos ainda se vai ser prisão domiciliar, se ele vai ser deslocado para alguma outra prisão externa, mas o fato é que quando ficou aí definitivo que Bolsonaro seria condenado, pronto, né? A briga, como diz, o barraco tá armado, Sim. porque todo mundo quer, né? Exatamente. Porque até então, se Bolsonaro não estivesse nessa situação que está, né, inelegível, com condenações criminais, muito provavelmente a disputa seria: opa, eu quero ser seu vice, Sim. né? Eu quero ser o seu vice, eu quero ter um ministério, eu quero estar junto com você. Mas como Bolsonaro se enrolou juridicamente, né, com todos esses processos, acabou ficando aí essa lacuna, e é onde a gente vê que a direita está completamente perdida. Perdida, né? E além disso, de estar fragmentada, brigando entre si, você pode gostar ou não gostar do presidente Lula, né? Mas não dá para negar que ele é expert em dominar a narrativa, ele é inteligente em aproveitar o timing, a situação, e jogar a favor dele. Então a gente pega, por exemplo, saiu agora o aumento dele na popularidade, não é o ideal, mas ele aumentou. Não é o ideal que eu falo o que ele gostaria, mas Sim. Ele teve um crescimento na popularidade, ocorreu porque a partir da taxação dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos, e ele sabiamente aproveitou disso para levantar a bandeira da cidadania, da soberania. Né? O Brasil é dos brasileiros, aí fez o boné. Foi uma bola fora tremenda aí fez, da família Bolsonaro, essa taxação. Fez o boné para contrapor ao do Trump, né? O boné do Brasil é dos brasileiros, ergueu essa bandeira, colocaram lá nos protestos da esquerda a bandeira do Brasil imensa, era uma coisa que eles não faziam, né? Então ele conduziu essa história, esse trauma que a gente está passando até hoje, em favor dele. E aí a gente pega, a gente está numa possível negociação, né? O governo dos Estados Unidos designou o Marco Rubio para conversar com o governo brasileiro, possivelmente vai ser o Alckmin, né? Sobre tirar as taxações, amainar essa crise e restabelecer relações diplomáticas saudáveis. E aí tem dois cenários dos quais o Lula pode tirar proveito. Se a taxação acabar ou baixar sensivelmente, o Lula ele fica como salvador da pátria, né? O Eduardo Bolsonaro veio, causou toda essa polêmica, prejudicou o Brasil, prejudicou a economia, e eu vim e resgatei a paz. Exatamente. Se a coisa não fluir e os tarifaços continuarem e não houver ninguém ceder da parte dos Estados Unidos, ele pode se colocar: nossa, eu tentei, mas olha, Trump malvadão, os Estados Unidos não quer negociação com a gente, e fortalece a bandeira da soberania, essa pauta que ele adotou. Então, de qualquer forma, ele pode tirar um proveito positivo disso. Sim. Olha, eu até vi uma entrevista do Eduardo dizendo que, até a jornalista perguntou: mas olha, você foi lá realmente, você pediu a taxação para o Donald Trump, como é que foi conversado isso e tal? Então, a resposta dele foi: olha, até então a nossa conversa tinha sido sobre sanções individuais. Vamos sancionar ali o Alexandre de Moraes, depois o Gilmar Mendes, depois outras autoridades do governo brasileiro. E, por último, essa seria a última etapa, né? Mas a decisão é sempre de Donald Trump. Ele que vai dizer: olha, faça isso, faça aquilo. Então, a própria direita, segundo essa entrevista do Eduardo, tomou esse baque aí ao ficar sabendo que a taxação seria a primeira cartada dos Estados Unidos. E aí foi um tiro que realmente saiu pela culatra. E aí, né? Vem o Eduardo Bolsonaro no X, o ex-Twitter, e pede que a gente comemore o que aconteceu. Comemorar o quê? Tarifaço, taxação? Agora a gente está esperando, porque assim, Mário, tem uma outra coisa. Se o Brasil chegar a um acordo com os Estados Unidos e o Trump ceder, fica provado que não era pelo Bolsonaro. Não era pelo Jair Bolsonaro.
era pela economia. E por que eu falo isso? Porque para o Trump também é problemático ele abrir mão de produtos que os Estados Unidos não é autossuficiente para produzir, precisa importar. Tô sabendo que a carne lá tá caríssima já. Pois viu? é, isso para ele... E o americano não tá gostando O de pagar americano caro, não vai né? gostar. Tudo que ele não produz em quantidade suficiente que precisa importar, daqui para lá vai ficar mais caro. O americano vai pagar essa conta. E aí é onde o Trump encontra um problema interno, inclusive com o seu próprio eleitorado, né? E ele não quer isso. E o empresário, pode ser o empresário de direita que está aqui com um produto parado, perecível, apodrecendo, que não tem a demanda suficiente para o Brasil absorver isso, ele também vai sofrer. E aí ele vai ficar apoiando algo que prejudica a vida dele, que provoca demissões, que provoca restrições. Então, até que ponto isso vai se sustentar? Porque não é bom para nenhum dos lados. Sim, então, sim. E aí, se sair o acordo, a leitura que eu faço não era pelo Jair Bolsonaro, no final de tudo era interesse econômico. Sim. Lívia, olha, não temos mais tempo, infelizmente a gente vai ter que remarcar você voltar aqui pra gente só falar de Lula, de Bolsonaro, de eleições presidenciais, porque tem muita água para rolar, tem muita coisa acontecendo e isso dá um programa realmente só para falar disso. Quero mandar um abraço aqui pro Tiago, deixa eu trazer alguns comentários aqui. O Tiago Machado está dizendo o seguinte: Lula quebrando o país e impostos sendo criados um após o outro. O Pedro Henrique Machado está dizendo o seguinte: está dizendo que o Diego teve 88,5% dos votos em Passos, que também tem a prestadora de serviços da Heineken de 150 milhões que vai se instalar. Sim. Eu entendi aqui o que o Pedro está querendo dizer, que tem muita coisa para acontecer até o ano que vem, né? E realmente eu acho que o Diego vem muito, como né? favorito absoluto, inclusive quando começar a cair, vai pingar em 2026 alguma coisa ou outra da Heineken, até então, pelas minhas entrevistas, pelo que eu acompanhei, vai cair alguma coisa sobre a Heineken já em 2026, mas o principal virá em 2027. E o que as pessoas... Mas eu acredito que o orçamento já vai sentir alguma coisa chegando agora. Vai sentir. Eu já vi projeções feitas da própria Câmara Municipal, assim, de triplicar, né, o orçamento. Sim. E o que a gente tem que entender é que também prefeito não faz milagre, seja o Diego ou qualquer um. Ele também depende de um cenário nacional e internacional, porque hoje está tudo interligado, que esteja bem, que esteja bom, que esteja propício para a economia. A gente vai fazer o dever de casa aqui, mas as coisas estão todas interligadas, né? Um produtor aqui de Passos que exporta um produto que está impedido de exportar, ou que está sendo tarifado, isso reflete aqui também. Então, assim, fazer a lição de casa, mas sem as pessoas perderem de vista que não é só um governante, um prefeito que é responsável por toda a economia. Porque nós sentimos aqui os efeitos do que acontece do outro lado do mundo. Sim. Então, é essa visão desapaixonada, é onde eu quero chegar. Olívia, olha, quero trazer aqui o comentário da Regina Margon. Bom dia, Mário Júnior, Lívia Ferreira, como sempre levando ao programa pessoas ponderadas, conhecedoras do que fazem. Confesso que sou apolítica e não tenho tanto conhecimento sobre o assunto, mas ouvindo a Lívia Ferreira dá até gosto pelo assunto. Obrigada. Que pessoa simpática, ponderada e imparcial. Dá gosto de ouvir. Parabéns e gratidão por tão importante entrevista. Obrigado, Regina. Obrigada. Um abraço para você. A Juliana tá lembrando o seguinte, fala, olha, não pode se esquecer que há os eleitores que não são polarizados, isso. né? E é isso mesmo, viu, Justamente. Juliana? Muito bem lembrado. Bem lembrado. Né? Tem aquelas pessoas que querem, olha, eu quero o melhor para o meu estado. Tem gente que não quer nenhum nem outro. Eu quero o melhor para a minha cidade e eu não quero saber dessa briga de Lula e Bolsonaro, né? E é aí que eu acho que, nesse momento, quem sai levando vantagem mais uma vez é o Cássio Soares e o Diego, porque não estão de nenhum lado, né? Pelo menos nas perguntas que eu fiz com o Diego aqui, nas entrevistas, ele sempre falou, Mário, não vou entrar nessa briga nacional, tô fora Eles dessa vão ser aí, cobrados a né? assumir um lado, com certeza. Sim. Mas vamos ver como eles vão reagir a isso, né? Porque não dá para agradar as duas metades da laranja. Esquerda verdade, e direita ao mesmo tempo. Mas vale ressaltar que o Diego teve muitos votos da esquerda e da direita para prefeito, né? O voto apaixonado, o voto emocional. Essa neutralidade dele em 2024 fez toda a diferença. É a pessoa dele, não é sobre o espectro que ele representa, é a pessoa dele, a persona, né? Se ele estiver no PS, ele já mudou de partido e foi reeleito, então não é, eu acho que ele sobressai a isso, né? Ele está acima dessa, ele sabiamente se colocou acima dessa polarização.
ele vai ser chamado a assumir um lado, você vai perguntar, o outro jornalista vai perguntar, vamos ver como é que ele vai sair. Mas a gente não pode se esquecer do que a Juliana, né? Juliana falou. Juliana. Existe espaço para uma terceira via. É verdade. Tem gente que começou com 3% e virou governador. Quero agradecer aqui o Supermercado Gaspar, passagem obrigatória para a Serra da Canastra, por São João Batista do Glória. Um abraço para a Bruna, para o seu pai Gaspar e toda a equipe. A Colchões e Companhia, a maior e mais completa loja de colchões de Passos e região, Dr. João Braulio 40A. Também a Segural Corretora de Seguros e Certificação Digital. Um abração lá para o Alexandre, Júlio e toda a sua equipe. Vem aí a noite italiana em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. Anota aí, hein, gente? Dia 31 de outubro, tá pertinho, hein? No CPN, uma noite especial recheada de sabores, música boa e, claro, muita solidariedade. Garanta já o seu convite na loja Anima Vida, ao lado ali do Hospital Regional do Câncer de Passos. Eu quero mais uma vez aqui dar as boas-vindas e agradecer a toda a equipe da Agromap pelo prestígio, né? Agromap que vem chegando com a gente aqui como patrocínio do Passos em Pauta, que é a solução completa em máquinas, motores, ferramentas, projetos e irrigação e assistência técnica, com atendimento que você confia. Visite a Agromap e descubra a escolha certa de quem busca confiança e resultado. Jornalista Lívia Ferreira da Verboaria, como sempre, é um prazer imenso recebê-la aqui. Meu. Vamos agendar mais vezes, Lívia. Um grande abraço. Ô, Mário, você me dá 1 minuto e meio. Fica só. Eu queria deixar uma sugestão de pauta para você e eu me disponho a vir também participar, se você conseguir agendar essa entrevista. Sim. O prefeito Diego Oliveira fez um anúncio que eu até repostei, ele fez nos stories dele, dizendo que liberou R$1 milhão para a realização de procedimentos de complexidade maior e também exames, né? Tipo exames de imagem, ultrassom. E isso foi assim, o pessoal ficou muito feliz e muita gente está angustiada, esperando quando vai conseguir o tão necessário exame. Eu queria propor para a rádio, e aí eu me disponho a participar também, seria um prazer para mim, que a gente trouxesse o secretário de saúde ou o prefeito aqui para explicar como é que vai ser dividida esta verba, quais procedimentos e exames vão ser contemplados, qual o tamanho da fila hoje, quanto tempo de espera. Eu acho que é fundamental a gente saber como é que esse dinheiro vai ser diluído, aí, investido, porque é um interesse público. A gente viu essa semana, disparadamente na enquete lá do seguidor, saúde é o que a população mais pede. Então fica a minha dica aí, convite, né? Se você quiser me convidar, eu venho. Será um prazer, será um prazer. E aí também avaliar aí com o secretário e o prefeito se eles têm interesse de falar sobre isso. Maravilha. Tá bom? Lívia, muitíssimo obrigado mais uma vez, um grande abraço e especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Gratidão imensa pelo carinho, pela companhia e audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Na Rádio Passos FM, a informação com imparcialidade. Passos em Pauta. A primeira 94,7. O Super